Meus prezados irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus concorda que o ser humano precisa se purificar. Que o ser humano, de certa forma, perdeu a sua pureza. Agora, Jesus diverge profundamente no modo de purificação. Para os fariseus, que era um grupo muito religioso, se purificar era lavar as mãos, era praticar alguns ritos, era seguir algumas tradições. E com isto se achavam puros, se achavam purificados. Jesus vai mostrar que é um perigo a gente pensar que determinadas atitudes e ritos nos purificam. Lavar as mãos, tomar banho, tudo isto limpa o nosso exterior, mas não nos purifica. A purificação é algo mais profundo. E aí Jesus mostra, recuperando o sentido das mãos. As mãos são os primeiros instrumentos de comunicação. Muito antes que uma criança aprenda a falar, ela aprende a se comunicar com as suas mãos. E observando as suas mãos, nós entendemos o que elas estão comunicando. As mãos são as primeiras realidades humanas que nós encontramos ao chegar neste mundo. Seja por parto normal que nós nasçamos, ou nasçamos por um parto cesáreo, o primeiro que nós encontramos neste mundo são as mãos, que nos acolhem, que nos sustentam, que nos seguram. E o último toque ao sairmos deste mundo também nos é dado pelas mãos. Por isso, as mãos são o símbolo maior daquilo que cada ser humano é. E de uma maneira inconsciente, no passado, nós manifestávamos quem éramos pela digital, porque não sabíamos escrever. E as nossas digitais são únicas e são inconfundíveis. Depois se passou a usar a assinatura, mas o inconsciente fala mais alto. E hoje a gente assina, mas quase não tem valor se nós não só mudamos de dedo, mas temos que colocar a nossa digital. São as nossas mãos, são as nossas digitais que dizem quem de fato cada um de nós é.
E por isso é que não pode ser simplesmente um passar água ou álcool nas mãos que nos purifique. Jesus vai mostrar que para que a gente se purifique, não é suficiente um ritual. É necessária uma transformação de dentro para fora. E Jesus apresenta 12 aspectos que impedem a nossa pureza, mesmo que tenhamos lavado as mãos. Ele começa falando as más intenções. Aqueles que alimentam más intenções, mesmo que eles lavem as mãos, não as purificaram. As mãos simbolizam a nossa identidade imutável. Quando nós olhamos o nosso rosto, com 20 anos, com 40 anos, com 60 anos, ele tem mudado bastante. Mas a nossa digital não muda. Tanto faz nós termos 20 anos, 30, 40, 50, 60, 80, a nossa digital permanece. A nossa identidade profunda manifestada em nossas mãos. Jesus fala imoralidades e fala no plural, porque há muitas formas de sermos imorais, no pensamento, no comportamento e nas palavras. Roubos. Roubar não é somente tirar algo que não é nosso. Roubar é destruir a confiança do outro. Roubar é não dar a Deus o que pertence a Deus. Quando, já no final do Antigo Testamento, o profeta Malaquias vê o povo se queixando, murmurando e falando do seu sofrimento, o profeta fez uma pergunta: é possível alguém roubar a Deus? E todos procuraram no seu pensamento e disseram: não é possível roubar a Deus. E o profeta diz: toda vez que vocês não deram a Deus o que é de Deus, a atenção, o tempo, a oração, os dízimos, vocês estavam roubando a Deus. E se vocês querem progredir, devolvam a Deus o que é de Deus. Não subtraiam de Deus o que lhe pertence. Nós vemos aqui Jesus falando de assassínios. Não é só matando a vida física que nós assassinamos alguém. Quando nós destruímos o sentido de sua vida, quando nós não permitimos o seu desabrochar, o seu desenvolvimento pleno, nós estamos assassinando pelo menos uma parte daquele ser humano. Jesus fala dos adultérios, também no plural.
Adultério é falsificar. Pode ser a assinatura, pode ser a palavra, pode ser o compromisso, pode ser o matrimônio. São formas de adulteração. Jesus fala das ambições desmedidas. Termos ambição é uma manifestação de saúde mental, porque todos nós fomos criados e colocados num mundo em evolução, um mundo que está evoluindo, e cada geração recebe da geração anterior e tem que dar passos a mais na direção da evolução. E cada pessoa tem que receber de seus pais e dar passos a mais na direção da evolução. Porém, uma ambição desmedida, que não tem a medida do crescimento dentro da honestidade, é uma ambição que, em vez de nos ajudar, nos leva a destruir. E isto tira a pureza de nossas mãos. Por fim, Jesus fala das maldades, da devassidão, da inveja, da calúnia, do orgulho e da falta de juízo. Interessante. A realidade que mais torna o homem e a mulher impuros é a falta de juízo. Os gregos diziam que quando Deus quer castigar uma pessoa, Ele tira o juízo dela e deixa ela agindo como se ela tivesse juízo. E aí ela, por ela mesma, se torna uma fonte de destruição. Nós temos visto tantas pessoas que destruíram as outras e que se destruíram também por esta falta de usar o seu juízo. O que é o juízo? O juízo é a capacidade de fazer a relação entre causa e efeito antes de provocar a causa. Juízo é isso, esta capacidade de fazer a relação entre causa e efeito antes de desencadear a causa. O homem e a mulher sem juízo não fazem este discernimento. E depois de colocar em movimento a causa, se assusta com o efeito. Nós vivemos num mundo de causas e efeitos. Nós não podemos fugir deste mundo de causas e efeitos. Mas quando nós não temos o juízo de perceber, se eu colocar a mão no fogo, o fogo queimará a minha mão. Eu só vou perceber depois que o fogo queimar a minha mão. Se eu não tiver juízo, eu não vou perceber que se eu maltrato aquele que me ama ou aquela que me ama, eu vou destruir o amor
que está no coração dela ou dele por mim. E eu não percebo isto. E por não perceber, eu ponho em atividade a causa. E quando vem o efeito, eu vou perceber, e às vezes nem percebo. Nós vivemos num mundo onde todo mundo cuida dos efeitos, mas pouca gente faz a relação entre causa e efeito. E pouca gente, por não fazer esta relação, só percebe o dano da causa depois que a causa o realiza. Poderia dar aqui em muitos e muitos e muitos exemplos. Né? Nós vivemos, por exemplo, nós talvez sejamos o país que tem mais leis no mundo. Nós temos leis para tudo enquanto. Porém, as leis, elas estão preocupadas só com os efeitos. Né? Estão preocupadas com os efeitos. Estão cuidando dos efeitos. Elas não estão diminuindo ou impedindo de colocar as causas em movimento. E Jesus diz: viver assim é viver impuro, é não estar sadio, é não estar bem. Não estar bem. A ambição desmedida faz com que ninguém gaste tempo, nem o que tem com os outros. E depois termina sozinho. Não é terminar quando vai chegando o fim da vida, não. Estar sozinho. Ninguém olha, ninguém quer. E a pessoa não compreende. Só quando chega o efeito é que vai olhar a causa. A pessoa trabalha e acha que basta trabalhar para conseguir os resultados que deseja. Mas não é assim. Não é assim. Se eu vou fazer um bolo, eu não posso pegar duas receitas. Porque se eu pegar duas receitas e tentar fazer das duas uma só, não vai sair bolo nenhum. E independe se eu sou santo ou se eu não sou santo. Se eu seguir a receita correta, eu vou ter o resultado exato. Se eu não sigo a receita como ela me põe, eu não vou chegar àquele resultado. Mas é o que nós temos visto na nossa sociedade. Uma causa bastante presente no mundo é a falta de respeito. Os pais se demitiram de educar os filhos. A educação é uma função primordial da família. É a família que deve nos educar para tirar, para combater, para que as pessoas não cheguem a estes 12 aspectos que Jesus elenca como algo que suja as nossas mãos e que nem água e nem sabão tiram. Mas aí a família terceiriza para a escola. E a escola, como não é função dela, a função da escola, embora seja socializar, mas é muito mais transmitir conhecimentos. E a pessoa chega lá fora, termina, passa pela escola, passa pela universidade
e não consegue ser educado, não consegue se realizar na vida. E aí vive um eterno paradoxo, porque não consegue identificar as causas que geram os efeitos indesejados. Para, não praticando as causas, não receber os efeitos indesejados. Por isso que Jesus coloca como o ápice da impureza. Porque se torna a causa de todas as outras. A falta de juízo, de compreender, se eu fizer isso, vai acontecer isso. E se acontecer isso, não é bom para mim. Se eu fizer isso, vai gerar isso. E se isso for gerado, não é bom para os outros. Juízo é isso. Isto é que é juízo. E quando ele falta, faltou a humanidade. Faltou a pureza de coração. Faltou a pureza de vida. E por mais que lave as mãos, por mais que use sabão, as mãos não estarão puras, porque as mãos são expressão de uma realidade maior, que sou eu. E só quando eu estou puro, minhas mãos estão purificadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.